Eu vejo, Ciro, você consegue nesse momento ver duas frentes que você precisa combater? Não, que é a direita e essa esquerda que você tanto já citou aqui, mas não torna o teu trabalho ainda mais desgastante? Nossa, como é difícil. Nossa, como é difícil. Mas e você sente que tem uma... Eu tenho um lugar onde eu preciso bater mais forte aqui ou não? Não, o que eu preciso é trocar o método. Então, em vez de barulho, zoada, eu quero dizer, meu irmão, é o seguinte, o Brasil cresceu durante meio século 7% ao ano. O céu é o mesmo, o chão é o mesmo, o povo é o mesmo. E agora cresce 0. 10 anos sem crescer nada. 6 foi PT, 2 Michel Temer que o PT botou lá e 2 Bolsonaro. É isso que nós temos como resposta? Essa é uma tragédia. Eu estou propondo que a gente denuncie a tragédia e propõe o futuro, uma resposta, uma produção. Então, basicamente, eu não estou atacando os dois, eu estou atacando uma coisa, é a falta de projeto. Eu tenho ideia do que você deixa muito claro, os teus projetos e as tuas ideias. O que você acha que seria desse país no caso de um segundo mandato do Bolsonaro e o que seria desse país no caso de uma eleição do Lula? O Brasil está na iminência, e isso já é meu otimismo, de ser uma ex-nação. Porque uma nação não é um ajuntamento de pessoas no mesmo território que tem em comunhão uma língua. Isso não é uma nação. Uma nação é um conjunto de pessoas num território e essas pessoas têm uma celebração entre si de um objetivo comum, em que cada um dá a sua contribuição na proporção do que pode dar e recebe, né, um prêmio pelo seu esforço. Uhum. Isso é que faz uma nação se reconhecer como tal. O que está acontecendo no Brasil hoje? Uma parte da nossa elite empresarial é cínica, descrê da política, cansou de financiar político bandido, cansou de pagar imposto, de pagar propina para agentes públicos e foi induzida a acreditar na mitologia neoliberal, na destruição do Estado, na demissão do Estado do domínio econômico e tal. E de repente começou a enfrentar uma competição que não é isto. É um produto que vem do estrangeiro, financiado de forma 0 de juro, e ele paga 40% de juros se for um excelente primeira linha. É um produto que vem com a sofisticação tecnológica que ele não sabe nem do que se trata. E é um produto que vem numa escala tão grande que o preço final é mais barato do que custa produzir a mesma coisa. E aí ele está tomando na testa. Nós fechamos 25 mil indústrias nos últimos 4 anos no Brasil. Nós fechamos 340 mil pontos de comércio antes da pandemia no Brasil. Isso é um genocídio. Uhum. E a Federação das Indústrias de São Paulo, palmas para qualquer governo. Palmas para qualquer governo. A Confederação Nacional da Indústria, que está sendo destruída a indústria brasileira, tem estudo coreano. O Brasil, Rafinha, em 1980, esse ano crítico, quando o modelo velho morreu, o Brasil dava 8 Chinas, sob o ponto de vista de riqueza industrial. 8 Chinas. E a China mandava gente para o Brasil para ver como é que um país periférico tem uma indústria automobilística já capaz de produzir 600 mil veículos, como é que tem uma eletroeletrônica começando, incipiente que seja, está com uma lei de informática. Não estou defendendo que isso é praticável hoje não, mas é assim, a Coreia disse aqui para ver como é que é esse negócio, crescimento industrial fora do mundo rico, só o Brasil tem e tal. A China hoje é 20 vezes o Brasil, cara. 20 vezes. Mérito dela ou incompetência nossa? Mas é muito mérito dela e muita incompetência da classe dirigente brasileira. Estou te dizendo, claro. Enquanto a indústria brasileira foi devastada, a CNI bateu palma para todos os governos e para todas essas políticas econômicas ruinosas que destruíram com ela. Por que me pus a pensar? O meu livro responde. Por quê? Por que isso acontece? Ora, porque nós desenvolvemos uma doença, uma patologia que vem com o Plano Real, que eu ajudei a fazer, e que o Fernando Henrique corrompeu. Não corrompeu sob o ponto de vista de ladruagem, corrompeu sob o ponto de vista de manipular a popularidade para explorar esse consumo fácil que vem ciclicamente e se reeleger e quebrar o país. Mesma coisa do Lula, igualzinho. O Lula foi um pouquinho mais longo, estimula o consumo, estimula o crédito, e aí a população vai ao consumo, acha que agora o céu é perto, fica mais barato viajar para Miami do que ir para Fortaleza, quando todo mundo sabe que Fortaleza é 1000 vezes melhor do que Miami. E, de repente, muda os preços internacionais dos produtos tradicionais brasileiros, o país quebra. Com a mesma turma. Mesma turma. O Fernando Henrique, mesma coisa. Filme igualzinho. Bom, bem. Então, veja, por que eles fazem isso? Por que eles parecem estar defendendo uma coisa que lhes é hostil ao seu próprio interesse? Pela essa deformação do juro. Então, o presidente da CNI é falido, a empresa.
mas ele provavelmente tem uma montanha de dinheiro na renda fixa, no juro alto. O presidente da Fiesp é um ex-industrial quebrado e tem o dele na renda fixa ou no dólar lá fora. Essa é a questão. Agora a Fiesp vai estar acordando. Eu espero que aconteça, porque nós precisamos de uma interlocução com a indústria, enquanto ainda podemos salvá-la. É tudo dinheiro, Ciro. Tudo dinheiro. No fundo é tudo dinheiro. De um tempo para cá é só dinheiro. Perderam completamente a noção de nação, essa parte da elite. E embaixo, meu irmão, é mais grave ainda. Você imagina o que é na cabeça da garotada da periferia de Fortaleza, da periferia do Recife, da periferia de Porto Alegre. Que é melhor que Miami, inclusive. Fortaleza, sem nenhuma dúvida. Disso não há dúvida. Por qualquer argumento que você queira considerar. Mas em compensação, a tua comparação é terrível. Miami é um horror. Pelo menos jogam em Nova York. Sim, mas os ricos daqui tudo querem ter uma casa em Miami. Fortaleza é melhor que Nova York também, Ciro? Mais ou menos. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Okay. Chegaremos lá. Aí só alguns aspectos, sim, mas outros aspectos Osasco ainda é melhor que Miami. Não, qualquer um é melhor Pronto, que Miami. me pegou. Mas eu faço isso para cutucar aqui. Então, veja, nessa questão do rentismo, você só tem uma solução. Você tem que trazer a taxa de juros no Brasil há 35 anos maior do que a rentabilidade dos negócios. Eita, acaba falou grego agora. Não. É bem simples para a gente entender. Se o governo estimula que o juro da economia seja mais alto do que o lucro da agricultura, da indústria, do serviço, do comércio, se eu tenho dinheiro, eu não vou botar num negócio que me dá trabalho e me dá risco e ganhar um lucro menor do que eu teria se eu aplicasse no banco. Sim. Porém, se eu não tenho dinheiro, que é a realidade maior do Brasil, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado no banco, botar num negócio cujo lucro é menor do que o juro que eu tenho que pagar para o banco? Sim. É isso. Então tem que trazer a taxa de juros para um lugar menor. É a única forma de consertar esse negócio. E isso não se faz por decreto. Se faz através de um saneamento das contas do governo, que estão no maior descalabro da história. Mas tem conserto. Tem conserto. Mas vai doer. Por isso que eu me incomodo como é que aquele partido dito de esquerda censura o debate. No mundo inteiro a esquerda está lá. Pô, está errado isso, vamos fazer aquilo. Se fosse eu, faria isso. Não, aqui não. Aqui não pode. E sabe por quê? Porque não são de esquerda. Eu vou te dizer como é que conserta a conta pública. Conta pública é o seguinte: 320 bilhões de reais de renúncia fiscal por ano. Tu, meu irmão, paga imposto 40% quando liga no pré-pago. Tu não sabe, mas 40% do que tu pagou é imposto. É imposto. Você chega na cesta básica, queijo suíço, salmão, os lobbies vão conseguindo, corrupção, ladroeira, não paga imposto. Salmão na cesta básica se esconde por trás do feijão que explodiu o preço, da carne que estourou de preço, e mete lá pelo lobby. A Localiza, uma empresa de locação de veículo, não paga imposto. E o cara é um privatista, agressivo, tem que acabar com esse Estado corrupto e não sei o que e tal. O cara foi conseguindo. Se você aluga um carro lá no Macapá, da Localiza, a placa é de Belo Horizonte. Presta atenção, quando você tiver visto um carro da Localiza, a placa é de Belo Horizonte. Por quê? Será que esse carro foi em Belo Horizonte emplacar? Não, é porque lá Minas, com as finanças liquidadas, não cobra IPVA. Então o cara saiu no lobby, no suborno, no toco, ou no favor, sei lá o quê. E aí conseguiu. O dinheirinho para campanha. 320 bilhões por ano. Se eu cortar 20% disso, eu tenho 70 bilhões. Opa! Eu fico só pensando, Ciro, como é que você... Quer mais? Eu acho aqui 1 trilhão já, para tu ver. Agora, só que o que eu tenho que fazer, o que vai ser prejudicado, está sabendo.